Olá amigos, estamos aqui mais uma vez neste espaço aqui do Sindiágua para trazer mais um vídeo da nossa série que estamos apresentando a vocês das denúncias que o nosso sindicato fez em relação à perda de R$500 bilhão do PAC através da Corsã, do PAC Saneamento, né, que a gente tem trazido essas informações para vocês. No primeiro vídeo a gente conversou sobre a audiência pública que houve na Assembleia Legislativa no dia 17 de abril agora, uma audiência pública onde vários convidados foram conversar sobre o tema e o presidente da Corsã, o Flávio Presser, também fez uso da palavra, oferecendo a sua versão, né, do que teria acontecido nessa questão da perda de tanto dinheiro, um dinheiro de recurso não oneroso, que a Corsã era só pegar o dinheiro, fazer a obra e sair, correr para o abraço, né, como se diz no jargão popular do futebol. Presser, então, nessa audiência pública, trouxe a sua versão, e uma versão que nós entendemos como totalmente mentirosa, essa versão que o presidente da Corsã tentou dar na audiência pública. Falou, somando o tempo dele, aproximadamente 40 minutos, né, e conseguiu dizer nada de verdadeiro. Tudo mentira. No primeiro vídeo você já teve a comprovação, né, que o Sindiágua trouxe com documentos dizendo que sim, é a Corsã, a direção da Corsã, que está devendo documentação para a Caixa, que não consegue elaborar projetos e orçamentos com a qualidade que a Caixa exige no PAC. Mas antes de mais nada, nós queremos trazer o seguinte: algumas pessoas têm dito que o Sindiágua já poderia ter oferecido essa denúncia já há mais tempo, né? Nós estamos trabalhando nisso desde novembro do ano passado, né? E hoje a gente quer trazer para vocês, como você vai ver aí no vídeo, um ofício do Ministério das Cidades, né, que foi encaminhado para a Caixa Federal em 31 de julho de 2017. Esse ofício, ele trata exatamente das orientações quanto ao cancelamento das etapas dos termos de compromisso por vencimento do prazo para a retirada de cláusula suspensiva parcial do PAC Saneamento. Isso aqui trata da perda dos recursos e, como você viu aí no documento, 31 de julho de 2017, esse documento saiu do Ministério das Cidades e foi para a Caixa. A Caixa enviou um documento relativo a esse ofício do Ministério das Cidades, enviou para a Corsã, notificando a Corsã somente em dezembro do ano passado, em dezembro de 2017. Então, como você pode ver, realmente ficaria impossível, né, o Sindiágua ter oferecido uma denúncia anterior à notificação da Corsã da perda desses recursos. Portanto, afastada aqui qualquer tese que alguns tentam partidarizar, né, o debate, dizendo que a gente está oferecendo essa denúncia agora porque é ano eleitoral. Então, está aí a comprovação. Mas vamos tratando agora de trazer então para você mais uma vez, mais um pedaço, né, mais uma etapa da fala do presidente Presser nessa audiência pública do dia 17/4. Assista aí. Veja só, essa é uma das coisas que talvez a gente tenha que investigar. Por que foi feito isso? Pegou um contrato, mandou um projeto sem pé nem cabeça, para poder assegurar o recurso, não tinha licença ambiental, não tinha titularidade das áreas e não tinha projeto executivo aprovado pela Caixa Econômica, que foi o caso da Instância Velha. Como vocês notaram, o presidente Presser, ele é efusivo, né, na sua maneira de falar e parece que quando ele está mentindo ele fica mais nervoso ainda, né, e começa a falar alto, e você pode ver ali. Presidente, o que dá para dizer dessa sua fala é que sem pé nem cabeça é a sua gestão na Corsã. Essa sim é sem pé nem cabeça, porque o que aconteceu com este fato de Instância Velha, com essa licitação, é um fato normal. A Caixa verificou um problema na licitação, encaminhou para a Corsã um pedido de ajustes, né? Encaminhou para a Corsã um pedido de ajustes. E o senhor dizer que os projetos eram sem pé nem cabeça, como vocês vão poder ver agora aí no vídeo, o protocolo 1736
de 20 de 11 de 2017 da Caixa Federal diz sobre Estância Velha, que eram 71 milhões de reais, dos 71 sobraram só 45 milhões e 690, 814 reais com 3 centavos. E vejam ali o que a Caixa diz sobre os projetos de Estância Velha. Projetos aprovados pela Caixa em sua primeira etapa: redes coletoras, estação de bombeamento e 2 módulos da ET, 4.460 ligações prediais e 1.958 intradomiciliares, que são aquelas ligações que a própria obra do PAC faz a ligação lá dentro do pátio do usuário para que fique melhor ainda para o usuário. A segunda etapa, ampliação da rede coletora, projetos Vejam bem o que diz a Caixa. A segunda etapa, que ficou para o presidente Presser apresentar para a Caixa, o que diz a Caixa? Rede coletora, os projetos estão incompletos e sem condição de aprovação pela Caixa. A etapa não atendeu à condição suspensiva e foi suprimida. Mas como vocês puderam ver, a Caixa afirma que a primeira etapa do projeto de Estância Velha estava, sim, tudo ok e foi aprovada. O que aconteceu foi uma discrepância entre aquilo que foi realmente licitado e esses primeiros projetos. Qual era a atitude da Corsan? Simplesmente ajustar, fazer os ajustes necessários, os quais a Caixa pede para a Corsan fazer, e a Corsan não fez até hoje. Como vocês viram aí, pelo menos uma vez eu tenho sido injusto com o presidente, dizendo que ele só tem falado mentira nessas tentativas de justificativa para a perda de $500 milhão. Nessa parte do vídeo ele falou a verdade. Isso tem que ser investigado. Não pode simplesmente um presidente da Corsan autorizar o início de uma obra que estava ainda não autorizada pela Caixa e isso ficar por isso mesmo. Não ter repressão nenhuma, não ter investigação nenhuma. Então, como vocês viram, o próprio presidente Presser está pedindo sim essa investigação. Será que alguém vai atendê-lo? Vamos ver então, quando que essa obra iniciou? Porque o presidente ele tenta jogar toda a culpa, né, desse início de obra que está onerando a Corsan, porque a Corsan está pagando essa obra iniciou, né? E a Corsan está pagando essa obra com recurso próprio. Uma obra que estava definida no PAC, uma obra que tinha um contrato assinado com o PAC, de recurso não oneroso que ia vir de Brasília para a Corsan fazer a obra, e simplesmente a Corsan não se habilita a esses recursos e está fazendo com recurso próprio. Mas de quem é a responsabilidade por essa obra ter iniciado? O presidente Presser afirma, foi culpa da gestão anterior. Você quer ver aí quando é que essa obra iniciou? O presidente Presser assumiu a direção da Corsan em 29 de janeiro de 2015. Ele joga a culpa na gestão passada por ter iniciado a obra de Estância Velha sem as devidas condições e sem autorização da Caixa. Olhem aí na notícia, essa notícia tem como fonte o site da Prefeitura de Estância Velha. Obras para a nova rede de esgoto iniciam no município e beneficiarão 75% da população. Olhem ali a data dessa publicação, dia 29/6/2015. Então já dá para perceber que foi o presidente Presser que começou a obra. Foi licitada na gestão passada e ele deu a ordem de início. No meio do ano já. No meio do ano era só ele ter dito, não vamos iniciar a obra porque nós não temos ainda autorização da Caixa. Ou o presidente, na sua sequência de mentiras, ele vai dizer que não sabia também dos apontamentos da Caixa e assim autorizou o início da obra em 29 de junho, já no meio já do primeiro ano do seu mandato, da sua gestão. Ou ele vai dizer então que não sabia. Como você pode ver aí na tela, o ofício da Caixa apontando as pendências que a direção da Corsan deveria resolver antes de iniciar a obra de Estância Velha. Esse ofício tem a data de 13 de maio de 2015. Lembrem que Presser assumiu a Corsan em 29 de janeiro de 2015, pois em maio daquele ano, sem a obra ter iniciado ainda, ele recebeu este ofício da Caixa dizendo para a Corsan não licitar ainda porque tinham as pendências ali.
Entendam uma coisa. A questão de Canoas, por exemplo, que Presser diz que recebeu um aviso do Ministério da Cidade dizendo para não licitar, que é mentira, a gente comprovou isso, que é mentira, né? Ele não quer licitar, tem tudo para licitar, é só fazer os ajustes necessários no orçamento e no projeto. Ele não quer iniciar a obra, pois esta obra de Estância Velha, que não era para ter dado início, ele autorizou o início. Por que será? Então vocês podem ver aí as pendências, né? Algumas pendências que esse ofício da Caixa, de 13 de maio de 2015, trazia para o presidente Presser resolver. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a necessidade da apresentação dos seguintes documentos solicitados através da correspondência eletrônica 1045 e posteriores reiterações cuja apresentação é imprescindível à autorização do início de objeto pela Caixa. Vejam bem, termo de emissão provisória na posse referente às matrículas tais de Estância Velha atualizadas e a licença ambiental da instalação. Fora isso, alguns ajustes no orçamento e nos projetos. Então, como vocês puderam ver aí, o presidente Presser da Corsan, ele, desde 2015, ele já podia ter feito isso. São questões simples. Isso aqui os engenheiros da Corsan tiram de letra para fazer isso aqui. O problema é que projeto e orçamento não são os engenheiros da Corsan que fazem. O Presser terceiriza, paga uma fortuna para empresas de amigos fazerem projetos e orçamentos e não consegue sequer apresentar um orçamento e projetos para a Caixa que a Caixa consiga aprovar para autorizar, né, esse processo licitatório da Estância Velha. Mas vamos voltar ali nessa imagem novamente, que eu quero alertar para mais uma questão que está ali naquele ofício da Caixa. Diz a Caixa: lembramos que a operação encontra-se enquadrada nas disposições do Decreto 8407, de 24 de 2 de 2015, que dispõe sobre restos a pagar das operações do PAC. Você pode notar ali que a Caixa, inclusive, acaba desmentindo toda a tese do presidente Presser sobre a falta de recurso, sobre o tão falado contingenciamento, que ele diz que não faz essas obras por conta que a Caixa não paga a Corsan, né? A Caixa está dizendo, desde a origem, aonde que vai estar o dinheiro. Esse dinheiro reservado para a Estância Velha está contido nos restos a pagar. Então, Presser agora aqui acaba de ser desmentido pela própria Caixa Federal. Então, neste vídeo, você acabou de ver que, mais uma vez, o presidente Presser da Corsan tem faltado, sim, com a verdade, porque, por um motivo bem simples, ele não tem o que dizer. Isso foi um acordo que ele fez com alguém de não utilizar esses recursos a fundo perdido do PAC, pensando que ninguém ia se interessar por esse assunto. Como o Sindiágua vem trazendo isso à tona, como o Sindiágua se interessou e já encaminhou muitos e muitos pedidos de informação à Corsan, também à Caixa Federal e também ao Ministério das Cidades, a Corsan tem, a direção da Corsan, Presser, o Caberlon, que é o diretor de expansão da Corsan, eles têm se esmerado em arrumar desculpas esfarrapadas, né, para a perda desses recursos. Mas hoje você pode ver mais uma delas, né? Então não é falta de recurso. A obra de Estância Velha, que não poderia ter iniciado porque não havia ainda a autorização da Caixa, o presidente Presser decidiu, bateu no peito e disse: eu vou assumir isso e vou começar essa obra. E a gente começa a se perguntar, por que será que o presidente Presser iniciou essa obra sem ter autorização da Caixa? Será que o fato da empresa que venceu essa licitação lá em 2014 ainda, será que o fato dessa empresa ser do presidente da AGEOS, da Associação Gaúcha de Empresa de Obras de Saneamento, será que isso tem a ver com a decisão dele? Porque realmente, né, é uma obrinha boa, desculpe a ironia, uma obrinha de 45 milhões de reais, né? Uma obra que realmente dá para a empresa privada tirar um bom lucro em cima disso. E talvez o presidente Presser, a gente não está aqui afirmando, mas estamos questionando, será que o presidente Presser, por ter uma boa relação com o presidente da AGEOS, porque a AGEOS, quando o Presser assumiu, menos de um mês depois a AGEOS já estava dentro da Corsan, como vocês puderam ver no primeiro vídeo, dizendo como é que tinha que ser as obras da Corsan. Então o presidente Presser assume, bate no peito
e diz, eu vou iniciar essa obra. E está fazendo, sim senhor, está fazendo com um recurso próprio. E a gente vai arriscar aqui um prognóstico, esse dinheiro não virá. Presser não vai colocar em dia essa documentação para que a Caixa possa efetuar o pagamento dessa obra. E talvez algumas razões a gente pode aqui também conjecturar, né? Porque será que essa obra foi feita toda no regramento do PAC? Será que a vala foi toda feita ela como a vala estreita que tinha ficado nos projetos? Ou ela está toda fora dos projetos que a Caixa aprovou e o presidente Presser, sabendo que não terá aprovação, ele fica enrolando, dizendo que está tentando e que a Caixa está devendo dinheiro para a Corsã. Então esse vídeo mostrou, mais uma vez, o presidente Presser mentindo, o presidente Presser não tem interesse nenhum de trazer a verdade à tona e a gente, como cidadão gaúcho, a gente espera, vamos aqui reiterar mais uma vez, a gente espera que os órgãos de fiscalização do Estado atentem para isso, porque nós estamos falando de milhões de reais, de centenas de milhões de reais, e realmente a Corsã não está em condições de ficar jogando esse dinheiro fora. E é como a gente diz, essa gestão passa, nós funcionários ficamos, a Corsã fica, e a gente quer que a Corsã que fique, que a Corsã que reste ainda desse governo, seja uma Corsã em condições ainda de avançar muito e se tornar, ou se manter, né, como essa grande empresa pública que é. É isso que nós esperamos. Aguarde o próximo vídeo.